Boa noite, turma. Hoje a nossa aula é da residência de terapia intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Sete Castro. Vamos começar a aula hoje falando sobre o tratamento de cetoacidose diabética. Eu sou o Luiz, sou o coordenador da residência, gerente da linha de cuidados, o Dr. Juarez, que vai apresentar, nosso preceptor da residência. Eu peço a todos que deixem as câmeras abertas, os microfones fechados, para a gente poder participar da aula ativamente. Qualquer dúvida que tiver, a gente tem o chat aí que a gente vai respondendo durante o decorrer da aula, mas nós vamos deixar as perguntas para o final, tá, turminha? Eu passo a palavra agora para o Dr. Juarez. Nossas aulas, geralmente, elas duram 45 minutos e a gente tem 15 minutos de uma resenhazinha ao final. Peço a todos que, se tiver alguma dúvida, manda no chat ou guarde para o final. Tá joia? Vai lá, Jura, com o senhor, meu amigo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Vamos ver agora. Está conseguindo ver aí, Luiz? Estão conseguindo, Jura? Está dando para ver. Está conseguindo? Aliás, não, viu, Jura? Não apareceu, não. Deixa eu ver aqui se precisa. Não, já está para você participar. Só que não apareceu ainda, não. Vou tentar transmitir a tela aqui. Ainda não deu, não. Só um segundinho. Você conseguiu agora há pouco, deu certinho. Não, porque eu estava... Agora vocês estão vendo, né? Sim, agora está dando para ver, Jura. Beleza. Bom, o objetivo da aula hoje, então, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre cetoacidose diabética, estado molar. Vamos tentar desativar os microfones aí, eu estou escutando um pouco de áudio ambiente. O tema é um tema que, a meu ver, deveria ser tratado mais em unidades de emergência, né? Mas, infelizmente, ainda chegam muitos doentes para nós, MCT, transferidos de UPA, né, após dias de cuidados, sem resolver uma entidade que, geralmente, em 12 horas, você pode ter um tratamento adequado para resolver, né? Vocês estão me ouvindo bem? Não, está dando para ouvir. Beleza. A cetoacidose diabética, né, e o estado hiperglicêmico hiperosmolar são complicações metabólicas agudas mais sérias da diabetes, né? Elas correspondem a 500 mil dias de hospital dia ano no índice de estatística americana, né, com custo direto e indireto estimado em 2,4 bilhões de dólares, né, dada a importância aí dessa doença, né? Alguns dados epidemiológicos, né, entre 96 e 2006, né, houve um aumento de 35% dos casos, sendo que em 2006 foram 136.510 diagnósticos de cetoacidose diabética, né? A maioria desses pacientes variava entre 18 e 44 anos, né, correspondendo a 56% dos indivíduos acometidos, né? 2/3 dos pacientes com cetoacidose diabética foram considerados como tendo diabetes tipo 1 e apenas 34% como diabetes tipo 2, né? É uma doença que tem uma mortalidade mais relevante no grupo infantil, né? Enquanto que no grupo adulto, geralmente a mortalidade geral é menor que 1%. A fisiopatologia da cetoacidose diabética do estado hiperosmolar, né? Tudo parte do princípio que ou você tem uma total ineficiência da produção de insulina, no caso da cetoacidose, ou uma produção relativamente mais com déficit de insulina que o organismo necessita, né? Quando você não produz nada de insulina, né, isso aí desencadeia, né, hormônios contrarreguladores, né, como as catecolaminas, cortisol, glucagon, hormônio de crescimento, que levam à hiperglicemia pelo não consumo da glicose, né?
Então, você aumenta a lipólise, fosfatase alcalina hepática, aumento de cetogênese, né? Reduz os depósitos de carbonato, e isso aí leva o paciente à cetoacidose, né? E o aumento da glicemia secundário, não só ao aumento da glicogenose, como pelo acúmulo de glicose pelo não consumo. Enquanto que os pacientes no estado hiperosmolar, que são aqueles pacientes que chegam com glicemias geralmente muito mais altas, né? Esses pacientes têm uma produção ainda relativa de glicose, o que inibe um pouco a via da lipogênese, né? Ou seja, que vai levar à cetose, e faz com que esses pacientes se apresentam muito mais com acidose, com uma concentração de corpos cetônicos menores, mas com glicemias muito mais altas, geralmente acima de 600. Então, são duas entidades que partem do mesmo princípio, mas enquanto que uma você não produz insulina, ou quase nenhuma, enquanto que a outra você tem uma produção insuficiente de insulina. Os principais gatilhos para as crises, né, de cetoacidose diabética, geralmente, na maioria dos casos, são infecções, né, são pacientes que desenvolvem alguma infecção que levam a um descontrole do quadro de diabetes prévio, né? Uso irregular de insulina ou doses inadequadas, isso aí no nosso meio é extremamente comum, né? Quem não conhece esses pacientes que são fregueses do CTI por não aderência ao tratamento, quadro agudo de pancreatite, infarto do miocárdio, AVC e uso abusivo de medicamentos, né, outras drogas que podem aí atrapalhar o metabolismo da insulina ou de drogas hipoglicemiantes, levando o paciente a um estado de cetose ou hiperosmolar. O diagnóstico, o processo de estado hiperosmolar, geralmente tem um curso mais insidioso, né, leva aí vários dias, né, para evidenciar uma clínica mais predominante, enquanto que as alterações da cetoacidose são mais agudas, né? O paciente, geralmente, em 24, 48 horas, ele desenvolve a cetose, né? Então, a descompensação é mais rápida, né? Embora os sintomas do diabetes mal controlados possam estar presentes em vários dias, as alterações metabólicas típicas, né, como eu falei, geralmente têm uma evolução mais aguda. O diagnóstico, né, o achado mais comum, né, na história clínica, né, é poliúria, polidipsia, perda de peso, vômito, desidratação, fraqueza, alteração do estado mental. O exame físico, você vai achar um turgor cutâneo mais reduzido, né, aquela pele mais seca, né, uma respiração que pode ser um Kussmaul, né, que é aquela inspiração profunda com tempo expiratório mais longo. Isso é mais comum na cetoacidose diabética. Taquicardia e hipotensão secundária, logicamente, a desidratação, né? Ou acidose também, que pode levar a vasodilatação. O estado mental pode variar, né? Os quadros de coma são mais comuns em crianças, na faixa pediátrica, e também nos pacientes com estado hiperosmolar, né? Geralmente, a hiperosmolaridade pode levar aí alterações abruptas aí de concentração do líquido cefalorraquidiano e edema cerebral, né? Náusea, vômito e dor abdominal difusa são frequentes, né? Geralmente estão presentes em 50% dos casos de cetoacidose, mas são menos comuns nos casos de estado hiperosmolar, então vale a pena aí para diferenciar o diagnóstico, né? Essa tabelinha, não sei se está boa para vocês verem, né? Ela mostra aqui os exames laboratoriais, né? E aí, como a gente lembrando aqui da fisiopatologia, no estado hiperosmolar, a quantidade de corpos cetônicos vai ser menor, mas vai estar presente, enquanto que no estado de cetoacidose, né, a cetonúria e a cetonemia sérica vão estar sempre positivas, né? Outra coisa que a gente pode diferenciar logicamente, né, é o pH, né? Geralmente os pacientes mais acidóticos tendem a ter cetoacidose, não estado hiperosmolar, né? E a osmolaridade também, que geralmente vai estar muito maior no paciente com estado hiperosmolar. Né? Então, são aí outras variáveis para a gente atentar. Outra coisa que chama atenção é o anion gap, né? A gente pode ver aqui anion gap geralmente mais altos, né? O que mostra que, na verdade, nós não temos déficit de base, mas sim sobra de ácido, né? E aí a controvérsia do uso do bicarbonato que a gente vai falar adiante. Se eu estiver falando muito rápido, tá? Tratamento, né? Então a gente viu aí que a gente parte do princípio de uma descompensação ou por não produção ou por produção insuficiente de insulina, que leva a acúmulo de cetoácidos, né, de corpos cetônicos, e a um desequilíbrio, né, importante aí, eletrolítico e também
osmolar, né? O tratamento hoje bem sucedido da cetoacidose do estado hiperosmolar requer correção da desidratação, um dos alicerces, né? Associada à correção da hipoglicemia e dos distúrbios eletrolíticos inerentes ao quadro. A identificação dos eventos precipitantes também é fundamental, a gente tem que tratar a causa de base quando houver, né? E o monitoramento do paciente é fundamental, né? Isso aí a gente tem que pensar o seguinte, isso é doença de pronto-socorro. Cetoacidose, idealmente, se corrige em 12 horas. Se você não conseguir corrigir uma cetoacidose em 12 horas, é que você está tratando mal o seu doente. Esse quadro aqui é retirado do guideline da ADA, que é de 2021, né? Então, bem atual, né? Saiu agora, vocês podem ir lá, ó, depois no site da American Diabetes Association, lá tem esse guideline, ele é um guideline pequeno, são 5 ou 6 páginas, mas muito bem organizado, e aí ele coloca aí os pilares do tratamento, né? A reposição de fluidos, o bicarbonato, a insulinoterapia e a atenção ao potássio. Inicialmente, a gente vai atentar sempre ao potássio e à reposição volêmica. Então, vindo aqui nesse braço da esquerda, né, a gente vai determinar a hidratação do paciente, né? Se ele está extremamente desidratado, a gente vai ser um pouco mais agressivo e a orientação é responder aí com 1.000 ml hora de soro fisiológico, né? Se a desidratação for moderada, a gente vai para um esquema que vai respeitar a natremia. E se o paciente estiver em choque cardiogênico, a gente vai partir para monitorização hemodinâmica, droga vasoativa ou inotrópicos, conforme a necessidade do doente. Então, a gente não pode ter uma receita de bolo, a gente tem que olhar o paciente à beira-leito, avaliar essa volemia, avaliar a função cardíaca, né? No hospital, a gente tem ultrassom. Ultrassom hoje é o estetoscópio do intensivista, né? Eu não porto o estetoscópio já há muito tempo, porque é questão de infecção hospitalar, mais 2, porque realmente o ultrassom é difícil usar estetoscópio. Então, tirando esse paciente que está realmente em choque hipovolêmico, né, que a gente vai fazer uma hidratação mais agressiva, a gente partindo aí para o braço aí da natremia, né? Pacientes hipernatrêmicos, preferencialmente, a gente vai hidratar eles com sódio a 0,45, né? E aí, pelo amor de Deus, a gente não vai diluir 250 ml de soro fisiológico com 250 ml de ABD, né? A gente pode calcular a caneta, né? São 12 ml de NaCl a 10%, né? Em água, né? Isso aí dá uma solução 0,45, né? Mais fácil para a enfermagem, menos custoso para o sistema. E aí a gente vai manter uma hidratação aí, a orientação entre sódio normal e hiponatremia seria de 200 a 500 ml hora, dependendo aí do estado de hidratação. Pacientes com sódio muito baixo, a gente vai usar salina 0,9% na mesma infusão, até atingir os alvos glicêmicos de 300 no estado hiperosmolar ou 200 na cetoacidose. Vamos guardar esses valores aí que são os gatilhos para a gente poder iniciar a polarização do paciente com glicose. Olhando o potássio, que é importante também, o braço da direita desse fluxograma, a gente tem que atentar muito ao potássio, porque a gente vai começar a insulina em bomba venosa, né? Isso aí joga potássio para dentro da célula, né? Então, eu posso induzir uma hipocalemia severa no paciente, que é extremamente arritmogênico, né? Ritmo de parada. Então, a gente tem que atentar, se o potássio estiver menor que 3,3, antes de iniciar a insulina, eu vou repor 20 a 30 mEq de potássio para o paciente e vou fazer isso até esse potássio ultrapassar 3,3. Uma vez que ele estiver entre 3,3 e 5,2, eu vou manter uma hidratação, mas mantendo aí dentro desse volume que eu estou ofertando para o paciente, de 20 a 30 mEq de potássio, para manter esse potássio dentro da normalidade. Se o paciente estiver hipercalêmico, né, com potássio acima de 5,2, eu não vou fazer nada, mas eu vou reavaliar esse potássio aí a cada 2 horas, dado o risco de hipocalemia severa, né? E a insulinoterapia, né, que essa aí todos os pacientes vão ganhar. Aí vocês vão ver que tem 2 braços, né? Um braço, a gente faz o braço da esquerda, a gente faz uma dose em bolos, né, que é o que a gente faz atualmente, né? A gente calcula 0,1 unidade de quilo-peso de insulina regular, né, para o paciente, faz essa dose em bolos e mantém a mesma dose equivalente em bomba de infusão contínua. Mas a gente vai comentar sobre isso, estudos mais recentes mostram que se você fizer uma dose de 0,14 unidades quilo, né, hora, né, você não precisaria fazer esse bolos, né? E talvez propiciaria aí um controle menos agressivo, né, uma queda menos
abrupta das glicemias, menos alteração na osmolaridade, tá bom? Então, aqui, só para a gente poder amarrar bem, a fluidoterapia, né, na ausência de comprometimento cardíaco, solução salínica isotônica 0,9% infundida na taxa de 15 a 20 ml quilo de peso corporal, né, que daria de 1 a 1,5 litro durante a primeira hora, né, isso em pacientes com quadros de hidratação, de desidratação mais severos, né. A hidratação subsequente depende de vários fatores, principalmente do estado eletrolítico, como eu falei. Se o paciente estiver normal ou hiponatrêmico, né, a gente vai usar a NaCl 0,45, e nos casos, né, que o paciente tiver com sódio baixo, né, a gente vai usar a solução salina 0,9%. Lembrando que o sódio é corrigido pela glicose, quando ela está acima de 100, aqui no pé da página vocês podem ver que eu coloquei a continha, né, que é o sódio aferido, vezes 0,016, que multiplica a subtração da glicose atual do paciente, menos 100, né? Isso aí vai te dar o sódio corrigido do paciente, a partir dele que você vai guiar a sua fluidoterapia. O progresso bem-sucedido com a reposição de fluidos é avaliado pelo monitoramento hemodinâmico, né? A avaliação beira-leito, pressão arterial, frequência cardíaca, né? E pela diurese, né? Você espera pelo menos meio ml quilo-hora de diurese aí desse paciente. Você tem que recuperar a volemia dele para ter uma boa perfusão renal. Foi demonstrado que a reidratação agressiva com correção subsequente do estado hiperosmolar resulta em uma resposta mais robusta à terapia com insulina, em baixas doses, né, que é aquele esquema 0,14. E durante o tratamento da cetoacidose diabética, a hiperglicemia é corrigida mais rapidamente do que a cetose. Então, geralmente, os pacientes que não estão em cetoacidose, estão só em estado hiperosmolar, eles tendem a responder mais rápido. A duração média do tratamento, né, dessas entidades, até você atingir, né, a correção, né, ou seja, a redução da cetoanemia, glicemia inferior a 250, com bicarbonato, um pH acima de 7,30, um bicarbonato acima de 18, foi de em torno de 6 a 12 horas, respectivamente. Por isso que eu falo que isso é doença de pronto-socorro. Se fosse bem tratada lá, sequer chegaria no CTI, né? Mas uma vez chegando para nós, fala mal contra o serviço, em 12 horas a gente não está com esse quadro controlado e o paciente já em condições de se alimentar, né, com bicarbonato acima de 18. A terapia de insulina é a base do tratamento, né? Ela envolve a administração da insulina regular por infusão contínua. Estudos randomizados controlados em pacientes com cetoacidose mostraram que a terapia com insulina é eficaz independente da via de administração. Então, tem protocolo de correção por via subcutânea e venoso, mas eu preferi ressaltar que a aplicação venosa em bomba, porque é a nossa realidade em terapia intensiva, né? A administração de infusão intravenosa contínua de insulina regular é a via preferida, né? É uma droga de fácil titulação e de ação rápida quando ela é administrada por via venosa, diferente da forma subcutânea, que tem um tempo de ação um pouco mais prolongado. Até recentemente, os algoritmos de tratamento, como eu falei, né, orientavam fazer a dose de 0,1 unidade quilo em bolo seguida da mesma dose em infusão contínua, né? Mas um estudo prospectivo randomizado recente relatou que uma dose em bolos de insulina não é necessária se você já começa a infusão a 0,14 unidades quilo de peso corpóreo. Então, realmente é uma forma da gente poder, né, até pensar em mudar a conduta, né? Em vez de fazer o bolos, né, já começar com a dose um pouco mais alta. Os protocolos de infusão de insulina em baixas doses diminuem geralmente a glicose em 50 a 75 miligramas por decilitro de sangue hora, né? Então, não precisa cair e normalizar em 1 hora, você tem que fazer isso de forma gradativa, né? Até para evitar gaps muito altos na osmolaridade sanguínea, que aumenta muito o risco de edema cerebral. Se a glicose não reduzir de 50 a 75 miligramas por decilitro hora, você pode aumentar a dose da insulina, né? E atentem aqui que quando a glicose plasmática atinge 200 miligramas na cetoacidose ou 300 no estado hiperosmolar, é nessa hora que a gente vai reduzir a taxa da infusão da insulina e associar a glicose, né? E aí existem várias formas de fazer isso. Aqui eles orientam, nesse guideline, se vocês forem ler, eles falam de fazer glicose a 5%, né?
associada à NSL para fazer uma solução mista, 0,45 com 5% de glicose. No nosso serviço, geralmente, a gente faz glicose a 10%, né? Cada 10 ml hora dá 1 grama de glicose, então você tem como saber mais ou menos quanto que você está dando de glicose para o paciente por hora, né? E aí você vai ajustar, né? Mas sempre tentando manter, né? Uma glicemia em torno de 150, 200, com a insulina e a glicose, a gente não desliga um ou outro, né? A gente ajusta no quadro da cetoacidose, e no estado hiperosmolar, como há o risco de edema cerebral maior, a gente trabalha aí com glicemias em torno de 250 e 300, né? Até a correção do quadro. O potássio, né? Apesar da depressão de potássio corporal total, a hipercalemia leve e moderada é comum em pacientes com crises hiperglicêmicas, né? Geralmente você não vai achar paciente com hipocalemia muito severa. Para prevenir a hipocalemia, a reposição de potássio é iniciada depois dos níveis séricos abaixo do nível normal superior. Então, geralmente, quando cai de 5, né, você já começa a fazer aquela reposição que eu falei no início, né? Você associa aí 20 mEq de potássio na solução de salina que você está usando, e manter níveis séricos de potássio em torno de 4 e 5 enquanto o paciente vem sendo insulinoterapia, né? O bicarbonato é extremamente controverso, né? O uso de bicarbonato, não existe estudo prospectivo que mostre benefício de repor bicarbonato em paciente, em termos de alterar a mortalidade, mas é uma prática aceita quando o pH do paciente está abaixo de 6,9, uma vez que não que o paciente esteja deficitário de bicarbonato, na verdade ele tem um excesso de ácido, mas a gente sabe, né, que acidemias graves abaixo de 6,9 levam a vasodilatação importante, né? A noradrenalina, ela trabalha muito mal em meio ácido, né? Então, é muito comum esses pacientes aí dependerem de doses mais altas de noradrenalina e você só conseguir corrigir isso aí repondo bicarbonato. E aí o trabalho orienta que se o paciente tiver pH abaixo de 6,9, no caso de adulto, você vai fazer uma solução de 100 milimol de bicarbonato, né? São 100 ml da solução a 8,4%, diluído em 400 ml de água estéril, que você vai associar aí com 20 mEq de potássio, né? E vai correr isso aí em 2 horas. E você vai fazer isso até o bicarbonato, o pH do paciente passar de 7. Uma vez que ele superar 7, você para a infusão do bicarbonato, né? Mas o consenso de especialistas é que se você mantiver o tratamento adequado da cetoacidose, com hidratação e glicose, insulina, isso aí vai se resolver sozinho, né? Mas, às vezes, o paciente não tolera essa acidemia e aí a gente tem que lançar mão desse recurso, que é limitado a essa situação e deve ser reavaliado a cada 2 horas. Transição da insulina subcutânea, da insulina venosa para a insulina subcutânea, né? Então, pacientes com cetoacidose em estado hiperosmolar devem ser tratados com a droga venosa, mas uma vez corrigido o déficit, esse quadro deve ser migrado para a insulina subcutânea, né? O paciente vai usar em casa, né? O critério para a resolução da crise seria uma glicemia menor que 200, com 2 dos critérios seguintes, né? Um bicarbonato maior que 15, um pH maior que 7,3 e um anion gap menor que 12, menor ou igual a 12, né? Então, você tem que ter pelo menos 2 desses critérios, mais uma glicemia menor que 200, né? pH de 7,3, bicarbonato maior que 15, ou um anion gap menor ou igual a 12, né? Durante a transição, é importante a manutenção da insulina em BIC por pelo menos 2 horas, né? Porque a absorção e a ação da insulina em pH é mais longa, então a gente tem que manter ainda por umas 2 horas a concomitante uso, né? Para evitar rebote de hiperglicemia. Se o paciente permanecer em jejum, a gente vai preferir manter esse paciente com a droga venosa, né? Ele tem que estar comendo para receber a droga, a insulina em pH, né? É importante salientar isso, né? Então, tem que ter sensório, tem que estar deglutindo e com boa aceitação à dieta, porque senão você inevitavelmente vai voltar para o quadro anterior, né? O paciente que é diabético conhecido, né? Pode manter a dose usual de insulina desde que essa dose fosse eficaz para ele. O que é aquele negócio. Se o paciente tomava seu remédio direitinho, era bem controlado, a infecção descompensou, um infarto, um AVC, uma vez resolvido, você pode retornar essa dose que ele usava antes, né? Em pacientes virgens de tratamento, né, as doses preconizadas são de 0,5 a 0,8 unidades quilo dia,
para início de regime multidose de NPH e insulina regular humana, né? Geralmente eles orientam você fazer aquele esquema, né, particionado de NPH, né, de 8 em 8 ou 12 em 12 horas, e com doses de correção pós-dieta, né? Então, tem que ter um controle mais delicado, né? As complicações mais comuns da cetoacidose do estado hiperosmolar, a hipoglicemia e a hipocalemia são marcadamente, né, as complicações mais frequentes, né? E aí a indicação, né, uma paciente está com droga em bomba de infusão contínua, pelo menos a cada 1 ou 2 horas é importante que o paciente tenha uma glicemia ferida, né? Não precisa pegar via arterial, nem todo paciente com cetoacidose, se ele tiver estável, uma glicemia capilar é satisfatória, uma gasometria venosa é satisfatória, tá? Então, a gente tem que saber usar o recurso, né? A gente não precisa colocar PIA e via central em todo mundo, né? Esses pacientes podem ser muito bem tratados com a gasometria venosa e uma glicemia capilar, desde que estejam estáveis, né? A acidose hiperclorêmica sem anion gap, que é observada durante a fase de recuperação da cetoacidose, é autolimitada e geralmente não traz nenhum desfecho clínico, né? Isso geralmente está relativo ao quadro de cetose e a hipovolemia, né? O edema cerebral, como eu falei, pode ocorrer de 0,3 a 1% dos episódios de cetoacidose em crianças e é extremamente raro em paciente adulto durante o tratamento de cetose. Então, aqui só para a gente fazer um resumo, né? A gente sempre tem que, quando a gente recebe um paciente com quadro de cetoacidose, avaliar o nível de hidratação desse paciente, né? O sódio, o bicarbonato, o potássio, né? A gente tem que colher uma gasometria, fazer a dosagem sérica desses íons, né? Avaliar beira-leito desse paciente. Lembrar também que após o início da reposição da glicose, a mesma não deve ser descontinuada até a resolução da cetonemia e da acidose. É muito comum a gente ver, às vezes, paciente que já está naquela fase que baixou a glicemia de 250, começou a glicose com insulina, aí vira aquele samba do crioulo doido, a glicose caindo, aí desliga a insulina, deixa a glicose, aí a glicose sobe, desliga a insulina, desliga a glicose. A gente tem que ajustar as doses para manter o paciente polarizado, colocando a glicose para dentro da célula. Se não tiver insulina e não tiver glicose, esse paciente não sai do quadro de cetose, né? E aí a gente fica aí 12, 24, 48, 72 horas até um filho de Deus chegar lá e conseguir entender, né, esse arcabouço, né? E aí outra coisa que eu saliento também, né, uma vez que o paciente faz essa migração da insulina em bomba para insulina subcutânea, manter por 2 horas a infusão concomitante, né? Isso é importante para evitar rebote na glicemia e reversão, né, retorno do quadro, tá bom? Bom, basicamente é isso, turma, é uma aula simples, né, um tema que aparentemente simples, mas que infelizmente a gente vê que muitas pessoas ainda apanham dele na terapia intensiva, né? E eu acho que é importante a gente ter esses princípios em mente para a gente poder manter um paciente bem tratado em tempo hábil e não ficar prendendo leito com doença que é de fácil resolução e rápido manejo, né? Excelente, Júlia. Obrigado aí pela apresentação bem resumida e objetiva, né? É um tema importante, né? Um tema que não é raro a gente ter dentro das nossas unidades, ainda mais na dimensão que é o nosso CTI, né? Nós temos originalmente 80 leitos, agora a gente foi para 100 na pandemia. Você falou alguns pontos aí que a gente vai observar, que é o que a gente tem que chamar a atenção para a nossa realidade no CED Castro, é que nós somos um hospital referenciado, né? Então, isso daí já fala a favor da gravidade do paciente, né? O paciente chegar mais grave, porque ele passou em alguma unidade de pronto atendimento, alguma UPA, né, algum pronto-socorro de alguma cidade da grande BH, esse tratamento, na maioria das vezes, né, obviamente, por estar chegando na nossa unidade, não foi bem feito,
né? E lembrar que tem geralmente uma causa associada à descompensação dessa diabetes, né? Que leva à cetoacidose. Então, além de tratar a cetoacidose, a gente tem que dar atenção para a causa, né? O motivo pelo qual o paciente desenvolveu a cetoacidose. É importante isso tudo que você falou aí, de tudo que a gente pode tirar, né? De recordação para levar para casa e levar para dentro dos nossos CTIs. É a importância de você ficar à beira do leito, né? É a importância de você monitorizar esse paciente adequadamente. Na monitorização aqui, nós não estamos falando de PA, né? Pressão arterial invasiva. Obviamente, se esse paciente estiver instável hemodinamicamente, né, com droga vasoativa, vai precisar, mas caso contrário, é um paciente que a monitorização dele é metabólica, né? Você vai ficar de olho aí nos íons, potássio, como você falou bem, várias vezes, mais de uma vez aí durante a aula, e principalmente a glicose, né? E não ficar esperando o exame, igual você falou. É importante ali na beira do leito. Você consegue avaliar a recitação volêmica desse paciente, se está adequado ou não com ultrassom, você consegue ver com a gasometria seriada, venosa, né? Nesse caso pode ser venosa, se o paciente não estiver na ventilação mecânica, né? Não é raro chegar na ventilação mecânica, mas você consegue controlar melhor. Certo? Obrigado, viu, Júlia? Parabéns aí pela apresentação. Está aberto aí, turminha, para vocês poderem fazer alguma pergunta aí que vocês acharem conveniente aí. Tá bom? O Júlio, o Bruninho, que está aí, responder para nós. Bruno Rezende apareceu, o coordenador da residência. Agarrado no trabalho, filho. Matando saudade. Tá bom, tá galo doido aí. Dúvidas, Ana? Sempre me pergunta, né, Bruno? Pois é, tem que perguntar. É uma aula muito boa, aula de diálise. É um tema que, assim, né, depois de um certo tempo, a gente acha isso muito simples, né? Mas que tem algumas minúcias, né? Igual eu comentei, né? Não é nada, não uma coisa assim que tem muito segredo no tratamento, mas a gente vê que às vezes o pessoal apanha, né? Demora correções nos ajustes, né? Às vezes fazem hidratações sem ver se o sódio está alto, se o sódio está baixo, se o potássio está adequado, né? Então, acho que é uma aula mais para a gente chamar atenções a pequenos pontos. Esse texto está no site da ADA, como eu falei, texto pequeno, eu literalmente transcrevi o guideline na aula, né? De tão conciso que eu achei isso aí. Então, acho que é uma coisa mais para a gente pensar, né? Eu acho que é doença de pronto-socorro, mas chega para nós, né? Nosso sistema de saúde, infelizmente, é deficitário ainda de paciente, de profissional qualificado para atender o pronto-socorro, né? Geralmente, o nosso pronto-socorro hoje geralmente colega que tem início de carreira, né? Então, às vezes não tem expertise para tratar uma coisa que a gente resolve aí em horas, né? E aí, como o Luiz falou, quando chega no CTI, é paciente que já está com acidemia muito grave, às vezes, né, precisando realmente de intubação, já com choque cardiogênico secundário aí, a disfunção orgânica múltipla, né? Então, é muito triste perder um paciente de cetoacidose, né? A gente viu que 1% morre de cetoacidose, né? E a gente vê um óbito desse aí, realmente é muito ruim, né? Fala mal contra isso, né? Então, acho que a gente tem que ter... Né? Desculpa aí, Jura. Desculpa, pode terminar. Não, era isso mesmo. Não, é importante, você falando aí da mortalidade de 1%, mas se você fizer o risco de morte desse paciente, né, calcular os SAPs, né, o risco da mortalidade desse paciente pelos parâmetros metabólicos laboratoriais que ele chega, você vai ver que a mortalidade, quando chega para nós, ela já chega alta, né? Que a gente está falando da incidência de cetoacidose, mas aí, quando chega no CTI, é um paciente extremamente grave, um paciente extremamente difícil de você recuperar.
Não, com Então, certeza. essa dificuldade que a gente tem nas nossas unidades é uma dificuldade, é uma realidade, como você falou, talvez pela falta de experiência do pessoal, talvez pela falta de maldade da turma que está lá na porta, né? Então, é igual você falou em algum momento da nossa apresentação aí, o que é óbvio para uns, às vezes não é óbvio para todo mundo, né? Então, a gente subestima muito uma certa acidose diabética, achando que isso vai se resolver sozinho dentro da sala de emergência. Eu acho que a maioria de nós aqui já trabalhou em emergência, né? E talvez tenha passado por situações como essas, né? O próprio pessoal chega na triagem e passa para você um paciente com hiperglicemia que está confuso, né? É um paciente para chegar e entrar para a sala de emergência direto. E, às vezes, essa classificação está lá fora, a hora que o paciente apaga lá na fila que traz para você na emergência. E aí já tem uma acidose instalada, o paciente já está totalmente descompensado, né? Voltando mais uma vez para a nossa realidade, nosso hospital, lá no SEDC Cássia, a gente está em trâmite de finalizar já o nosso protocolo institucional da cetoacidose, mais especificamente dentro do CTI, né? Isso aí, a gente parou um pouquinho com o andamento disso tudo com a pandemia, mas esse ano a gente já está retomando os nossos protocolos, né? Então, cetoacidose é um deles. Certo? Estou vendo que a turminha está mais calada aí, tem vários rostinhos aí de outros CTIs também. Se alguém tiver alguma pergunta aí, gente, comentários, Bruninho? Só um comentário mesmo, acho que é importante demais essa finesse de saber escolher bem a sua fluidoterapia, qual que é o fluido que você vai usar na ressuscitação mesmo, né? O fluido inicial, enquanto você está aguardando exame, né? A ressuscitação volêmica, o bolus, né? Inicial com o soro fisiológico. Nesse tempo você vai ter uma gasometria, né? A gente lá no hospital tem a gasometria já com os íons, né? Voltaram os íons, né? E basicamente, se você for olhar, é o que você precisa para tratar da cetoacidose, né? O cuidado com essa fluidoterapia, né? Geralmente a gente acaba transformando a acidose metabólica de anion gap aumentado, né? Pelo cetoácido aí numa acidose metabólica hiperclorêmica, porque a gente escolheu mal o nosso fluido, né? A gente acabou dando cloro demais ao longo da ressuscitação, acabou aumentando o sódio corporal do paciente também aí, né? Então, é importante ter esse cuidado, é algo que mostra finesse mesmo na condução do plantão mesmo, né? Em relação aos gatilhos, né, uma coisa importante, né? O doente com cetoacidose diabética, geralmente ele tem leucocitose e não quer dizer que tem infecção, né? Então, não lembro o texto que eu li isso, mas, enfim, o corte que você vai olhar, né? Se o doente não tem pega infecciosa nenhuma e tem até 25 mil leucócitos, você pode aguardar um pouco para pensar ou não aí no início de antibiótico terapia. Acima de 25 mil leucócitos, aí sim, antibiótico terapia empírica, independente de você ter um foco manifesto ou não, ela já passa a ser mais definitiva, né? Atenção, erro crasso, né? Igual o Juarez pontuou, a falta de atenção ao momento de entrar com a glicose, né, dentro dos seus esquemas de fluidoterapia, né? A gente vê que o doente vai indo bem, aí começa a cair a glicemia, tira o tratamento, que é a insulinoterapia, e não entra, o doente vai, degringola tudo, e você pega depois de 12 horas o doente da mesma maneira que ele estava lá 24 horas atrás, né? Então, essa atenção é extremamente importante, assim. São as três coisas que eu vejo de mais erros, né, na condução da cetoacidose. O cuidado com o seu esquema, né, de soro, você não precisa chegar lá e pendurar 4 bombas, né? Não, essa é a bomba do potássio, essa é a bomba do NaCl 0,45 ou soro fisiológico 0,9%, essa é a bomba da glicose, essa é a bomba da insulina, né? Você tem que tentar racionalizar isso também para facilitar o trabalho do técnico e deixar ele com mais tempo para te ajudar nessa condução do paciente aí também, né? Acho que são essas ponderações que eu penso da aula aí. Primeiro, logicamente, excelente aula mais uma vez do Juarez aí.
Isso aí, turma. 8 horas e 45 minutos. Nós fizemos nossa aulinha em 40 minutos com os comentários. Excelente, Jura. Alguma ponderação aí, turminha? Mais alguém? Algum comentário? Estou vendo aí que muitos estão de plantão trabalhando aí, né? Só esses à toa aí que não, né? Juarez, Bruno, estão com a vida ganha, não é isso? A semana que vem, turma, veremos qual aula que a gente vai fazer. Provavelmente na terça ou na quinta-feira, eu vou combinar com a turma lá no hospital, viu, Bruninho? A gente encontra lá na sexta-feira e vê como que é. Provavelmente eu que devo apresentar essas 2 próximas semanas. Mas a gente marca aí, deixa marcado já na terça ou na quinta, para a gente rodar os dias, né? Para todo mundo poder participar. Eu estou achando que eu consegui gravar, o Bruninho e Juarez. Aí depois a gente tenta assistir, ver se vai dar, e a gente tenta colocar em alguma plataforma online para poder divulgar para os nossos amigos aí, colegas que quiserem assistir. Tá certo? Com certeza. Beleza. Você assinou o Zoom, chefe? Assinei agora para nós aí, para a gente poder, tá a cargo de vocês aí, se quiser fazer reuniões fora também, tá tudo, é nosso, assinei para nós. Combinado, turminha? Depois a gente tem que combinar o financeiro aí, ó. A residente... Juarez acabou de manifestar que vai pagar. Vai pagar. Não, a Aninha, residente nossa, paga. A aula é para ela, é a R única, ela paga. Recebe bolsa, né? Aula semana que vem é a Ana. A Ana que vai dar aula semana que vem. Socorro. Combinado, então, gente. Bom plantãozinho para quem está trabalhando aí, turma. E boa noite para os restantes que vão descansar. Tá bom? Um abraço. Boa noite. Boa noite. Ô, chefe, eu vou te ligar aí agora, hein? Beleza, conversa com você no telefone. Um abraço. Falou.